Como conseguir uma antecipação de tutela em audiência? Primeiro, já que nós vamos entrar no tema agora, nós precisamos entender o que é antecipar a tutela. Vamos falar sobre isso? O que é antecipar uma tutela? Nada mais é do que o juiz conceder um pedido da parte antes da hora certa. Então você pede para o juiz, entra com uma ação pedindo uma indenização. Quando você pede para o juiz antecipar a tutela, você está pedindo para o juiz, me dá essa indenização antes do momento adequado, antes do momento certo. Tá, mas qual que seria o momento certo? Qual que seria a hora certa para o juiz dar uma tutela? A hora certa seria depois de todo o contraditório, né, depois do juiz ouvir todas as partes, depois de todas as provas produzidas, depois do juiz dar a sentença e dessa sentença transitar em julgado. Essa seria a hora certa do juiz conceder a tutela pedida. Então você entra na justiça, quer uma indenização do Zé, porque o Zé bateu no meu carro. Mas, juiz, eu quero que você antecipe essa indenização, eu quero agora. Eu não quero daqui 5 anos, quando houver o trânsito em julgado. Então, entenda, antecipar a tutela é pedir para o juiz dar antes aquilo que ele daria só no final. Por quê? Porque, às vezes, dependendo da situação que está envolvida, dependendo do direito envolvido, não se pode esperar. Você sabe que o trânsito em julgado de uma ação leva meses, às vezes anos. Né? Tem ação aí, esses dias atrás foi divulgada uma ação que transitou em julgado de 50, 60 anos atrás. Às vezes, há situações que não se pode esperar. Então, a legislação criou esse mecanismo que possibilita o juiz antecipar a tutela, dar antes aquele pedido que você formulou. Isso é antecipar a tutela, tá bom? É muito importante que você saiba, então, que o juiz, quando ele antecipa a tutela, ele está dando uma decisão provisória. Ele está decidindo antecipadamente, antes de ouvir todas as partes, antes de permitir a produção de todas as provas, ele está decidindo antecipadamente quem está certo ou quem está errado, mas ouvindo geralmente apenas uma versão. Imagina você, alguém pede para você decidir sobre uma coisa importante, ouvindo apenas um lado, não ouvindo os dois lados, apenas um lado. Imagina em que situação que você coloca o juiz. Há todo um sistema para decidir. Petição inicial, contestação, produção de prova, sentença, recurso. Mas você fala para o juiz, não, juiz, abandona tudo isso. Eu preciso desse bem da vida agora. Me antecipa isso. Bom, fechamos o ponto. Você já sabe o que é antecipar a tutela. Agora, fica mais fácil de você entender por que os juízes costumam ser bem resistentes quanto ao pedido de antecipação de tutela. Alguém aí sofre, enxerga isso, acha que os juízes são resistentes a dar uma antecipação de tutela? Ou tem sido fácil para você? Sempre que você pede, você consegue? Eu sou capaz de apostar que os juízes são resistentes a dar uma antecipação de tutela, não são? Por que os juízes são resistentes? E isso você precisa entender, tá? Por que o juiz costuma ser resistente a deferir um pedido de antecipação de tutela? Bom, justamente pelo que nós acabamos de dizer. Antecipar a tutela é exceção, não é a regra. A regra é o juiz te dar lá a indenização, a pensão, seja o pedido que for, no final do processo. Depois de ouvida todas as partes, depois de dada a sentença, depois de você recorrer, esse é o normal. Então, antecipar a tutela é exceção. Esse é o primeiro motivo que faz os juízes serem resistentes. Bom, isso aqui é exceção. Agora, coloque-se no lugar do juiz, tá? Ouvindo apenas uma versão, só a versão do autor, apenas a versão de uma das partes, você tem que conceder um direito que às vezes não vai ter mais volta. Nós vamos ver em alguns exemplos aqui que às vezes antecipar a tutela significa botar a cabeça em jogo. Ou seja, o juiz dá um direito que depois pode não ter mais volta. Tá? Agora, traduz isso para a vida real. Vê se é uma situação fácil. Imagine então que o marido chega em casa com uma marca de batom aqui na camisa. Espero que a minha esposa não esteja vendo esse exemplo. Tá? Imagina que o marido chega em casa com uma marca de batom aqui na camisa.
Tá? Só que essa marca de batom aqui na camisa, ele conquistou essa marca porque ele encontrou a irmã dele no supermercado, a irmã dele deu um abraço e encostou o batom aqui na camisa dele. Essa é a verdade, isso é o que aconteceu. Só que ele chega em casa e a esposa dele, sem nem querer saber do contraditório, sem nem querer ouvir a versão dele, sem nem querer ligar para a irmã dele para colher prova, saber se é verdade, simplesmente bota ele para fora de casa, xinga ele de tudo quanto é nome, dá com uma panela na cabeça dele. Imagina, isso é antecipar a tutela. É conceder uma resposta antecipadamente, sem nem ouvir as partes. Veja como não é uma situação fácil. Agora, traduzindo, levando isso para o campo jurídico, imagina que uma parte bate às portas do judiciário pedindo para que o juiz conceda um medicamento de forma antecipada, dizendo assim, olha, eu tenho um plano de saúde, esse plano de saúde, ele tem que me dar um medicamento, está lá previsto no plano de saúde, mas ele se negou a dar o medicamento. Agora, eu não posso esperar, não adianta nada você citar o plano de saúde, porque até ele se manifestar, eu já morri, tá? O meu cliente já morreu. Eu preciso que Vossa Excelência antecipe essa tutela. E aí? É fácil essa decisão? Se o juiz não antecipa a tutela, o autor pode morrer. E se o juiz antecipa a tutela, pode ser que o plano de saúde nunca mais receba o valor daquele medicamento caríssimo. É fácil a situação do juiz? Não é. Para piorar a situação, e eu estou te justificando aqui por que os juízes são tão resistentes, ainda há os pedidos sabidamente envolvidos. Você conhece a história do lobo e do pastorzinho? Já ouviu essa fábula tão conhecida? Conta aí nessa fábula que havia um pastorzinho bem sacana, que ele gostava de sacanear os moradores do entorno, lá de onde ele morava. E aí todos os moradores tinham lá, né, as suas ovelhas que ficavam soltas. E esse pastorzinho, para sacanear todo mundo, toda noite ele chegava e gritava, olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo, fazia aquele escarcéu. Todo mundo saía correndo para poder recolher as ovelhas para o lobo não comer, chegava lá, não tinha lobo nenhum. Segundo dia, mesma coisa, olha o lobo, todo mundo saía correndo e nada, né? No terceiro dia, todo mundo já foi ficando cabreiro, né? Já foi deixando as ovelhas guardadas, e esse pastorzinho, no terceiro dia, começou a gritar, olha o lobo, porque de fato havia um lobo. Como ninguém mais acreditava nele, ninguém mais foi socorrer, o lobo comeu todas as ovelhas e comeu o pastorzinho. Por que eu estou te contando essa história? Porque às vezes, na prática forense, se desvirtuou o objetivo da antecipação de tutela. Lembra que eu disse que a regra é o juiz dar o direito lá no final, depois do contraditório, depois de colher as provas, depois da sentença, depois do trânsito em julgado? Hoje se tornou o anseio pela exceção. Todo mundo quer a antecipação de tutela, independente de estar presentes os requisitos ou não. Então os juízes começaram a ficar com 2 pés atrás. Olha, sou capaz de apostar com você, de 10 petições iniciais que eu recebo como juiz de direito, 8 tem pedido de antecipação de tutela. Passaram a usar a antecipação de tutela só como uma forma de agilizar a justiça. A justiça é tão demorada, deixa eu ver se eu consigo aqui uma antecipação de tutela. Com isso, criou-se na cabeça dos magistrados aquela ideia de que nem tudo é caso mesmo de antecipação de tutela. Esse lobo nem está aparecendo. E aí pode ser que há realmente um lobo, há uma situação de urgência, e o juiz acaba tratando essa situação como uma situação mais uma daquelas que se repetem todos os dias. É certo o magistrado fazer isso? Obviamente que não é certo. O que eu estou te dizendo é o que acontece na prática, tá bom? Então, o meu compromisso aqui é te trazer a prática. Eu não estou dizendo que essa atitude é certa ou que ela é errada. O meu compromisso é te dizer, você que não tem a prática, se prepara, que é assim que acontece. Mas eu não te ensino só como as coisas acontecem, né? Eu te ensino como fazer diferente, como agir de forma diferente. Então, por isso que um dos pontos mais importantes da aula de hoje, disso que você está me ouvindo, é você aprender como que os magistrados pensam. E com isso, moldar a sua forma de atuação, a sua forma de pedir uma antecipação de tutela nos próximos casos futuros. Daqui em diante, todo pedido de antecipação de tutela que você fizer, você vai analisar como se fosse o magistrado. Terminou de escrever? Agora lê pensando que você é o julgador. Caramba, isso que eu escrevi aqui mostra a presença de todos os requisitos, nós já vamos passar pelos requisitos aqui. Mostra efetivamente a urgência. Se eu fosse o juiz,
eu ia entender que é o caso de antecipar, de aplicar a exceção e não a regra. Olha, assim que você fizer essa análise, você mesmo vai ver se é necessário ou não reforçar a presença de um dos requisitos previstos em lei, que nós vamos estudar daqui em diante, tá bom? Quais são os requisitos que a lei exige para que o juiz possa conceder uma tutela de urgência? Estamos estudando a tutela de urgência. Isso está previsto lá no artigo 300 do Código de Processo Civil. O CPC, ele fala assim, ó, para o juiz conceder antecipadamente uma tutela de urgência, ele precisa entender, ele precisa evidenciar, ele precisa ver a probabilidade daquele direito que a parte colocou na petição. Exemplo. Imagina que você entra com uma ação, com um pedido de indenização para o seu cliente, dizendo assim, olha, o réu passou no sinal vermelho, causou o acidente, e esse acidente vitimou o pai do meu cliente. O pai do meu cliente morreu. Só que esse meu cliente dependia financeiramente do pai. Ou seja, com a morte dele, ele não tem o que comer. Eu preciso, então, que esse réu seja condenado a pagar uma indenização, mas eu preciso uma antecipação de tutela. Eu preciso, para hoje, uma pensão, senão meu cliente morre de fome. Tá? Agora, para isso, você precisa mostrar para o juiz a probabilidade do direito. Qual é a chance do juiz acolher o seu pedido depois que passar toda a instrução? Você precisa dar tranquilidade para o juiz precisa ver na sua petição e nas suas provas que efetivamente houve a culpa do réu, que efetivamente o seu cliente era sustentado pelo pai, com isso ele vê a probabilidade de lá na frente ele julgar, ele conceder aquele pedido que você está formulando para ele. Tá bom? O juiz precisa entender, esse é o primeiro requisito, a probabilidade do direito, a chance dele acolher esse pedido lá no final. Se o juiz enxerga a probabilidade de cara, ele vai conceder a tutela. Mas para isso também tem que ter outros requisitos. Qual é o segundo requisito? Perigo de dano. Tá? Perigo, ó, se o juiz, se você não me antecipar esse direito que eu estou te pedindo agora, eu posso sofrer um dano, e o dano é esse. No exemplo que eu te dei, juiz, se você não antecipar esse pedido, não determinar que o réu pague uma pensão para mim agora, eu vou morrer de fome. Olha o perigo de dano. Eu não tenho como me sustentar. Eu sou, vamos ver, um menor de 7 anos de idade que a mãe não trabalhava, era o pai que trabalhava e sustentava a casa. Veja, você mostrou para o juiz a probabilidade do direito, mostrando a culpa do réu, né? Mostrando que era o pai que sustentava, e você evidenciou para o juiz o perigo de dano. Ó, juiz, se você não me der agora, eu posso morrer, eu posso perecer. Um grande erro que se comete na prática é querer invocar o perigo de dano, sendo que às vezes a própria parte esperou anos e anos para entrar com a ação. Imagina que esse acidente que nós estamos falando aconteceu há 5 anos atrás. E aí você entra com a ação hoje e pede antecipação de tutela. O que o juiz vai pensar? Ó, mas aonde que tem perigo de dano se ele só está formulando esse pedido de indenização hoje, passados 5 anos da data do acidente? É óbvio que ele arrumou uma forma de se sustentar. É óbvio que tem alguém sustentando ele. Então você precisa, mais do que mostrar para o juiz o perigo de dano, é fazer esse juízo de valor. E, às vezes, justificar para o juiz, ó, por que eu demorei para entrar com a ação? Qual que foi a circunstância entre a data do acidente e até hoje? Com isso você vai justificar. Esse é o segundo requisito. O terceiro requisito para o juiz conceder uma tutela de urgência é um requisito negativo. Não pode estar presente uma situação. Que situação é essa, tá? Não pode haver o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Como assim, professor? Não entendi. Imagina a seguinte situação. O autor entra lá com uma ação de cobrança e pede para que o juiz antecipe o valor que ele... Aliás, o autor entra com uma ação de cobrança, pede para o juiz condenar o réu a pagar 10 mil reais. Mas ele fala assim, juiz, eu preciso que você antecipe essa tutela, por esse motivo, apresenta lá as razões de urgência. Mas na petição inicial, o autor fala que ele é pobre, que ele não tem dinheiro sequer para pagar as custas. Imagina, se o juiz antecipa a tutela, manda o réu pagar para o autor, lá no começo da lide, esses 10 mil reais, o réu vai lá e paga. No curso do processo, vêm as provas que mostram que o autor não tem razão. E aí o juiz julga improcedente o pedido. Só que o que acontece? Como o autor é uma pessoa pobre, ele já consumiu o dinheiro. Essa medida que o juiz deu se tornou irreversível. Não dá mais para voltar atrás. Então, sempre em que o juiz verificar a irreversibilidade da medida, ele não
vai conceder a tutela. Veja, são 3 requisitos: probabilidade do direito, perigo de dano e a irreversibilidade. Não pode haver a irreversibilidade da medida. Mas, professor, eu já vi casos em que a medida era irreversível e mesmo assim o juiz concedeu. Por exemplo, uma cirurgia. Meu cliente precisava fazer uma cirurgia, o plano de saúde se negou e eu pedi antecipação de tutela, o juiz deu. Não ia dar para voltar atrás depois e desfazer a cirurgia. Essa medida era irreversível. Bom, é porque aí, com a evolução da doutrina, né, a doutrina e a jurisprudência chegaram à seguinte conclusão: mesmo que haja a irreversibilidade da medida, o juiz tem que ponderar, fazer um juízo de ponderação dos bens jurídicos, dos valores envolvidos. De um lado, nesse exemplo que eu dei, o patrimônio do plano de saúde, do outro lado, a vida do autor. Qual valor tem maior peso? Obviamente que é a vida. Então o juiz escreve assim, geralmente, da decisão: é preferível causar um prejuízo à empresa de plano de saúde do que causar um prejuízo à vida do autor. Então, embora os efeitos dessa minha decisão sejam irreversíveis, pelo princípio da razoabilidade da ponderação, eu concedo a medida. Então, todas as vezes que você for pedir uma antecipação de tutela e que você vê, poxa, mas isso é irreversível, o juiz vai negar, você vai ter que desenvolver um raciocínio para mostrar para o juiz, ó, é irreversível, mas vamos ponderar aqui os valores envolvidos, quais são os bens da vida envolvidos. Fazendo isso, você se aproxima muito mais de conseguir uma antecipação de tutela. Por que, gente? Por que eu fiz essa introdução? Até agora nós estamos numa introdução. Você vê que eu não falei de audiência. Eu falei dos requisitos da antecipação, eu falei para você da resistência dos magistrados em conceder. Você acha que agora teve um pouco mais de clareza sobre como pensa um magistrado, né? Mas qual é o grande problema? Qual é o grande problema prático que você encontra na maioria dos seus casos? Como foi dito, os juízes, eles são bem rígidos na análise da presença desses requisitos, porque afinal, conceder a antecipação de tutela é a exceção, não é a regra. E ninguém quer fazer injustiça, né? Eu não quero condenar o plano de saúde a pagar uma cirurgia caríssima para depois, no contraditório, descobrir que o autor não tinha direito. E aí? O plano de saúde vai ficar desfalcado. Se eu desfalco o plano de saúde, eu desfalco todos aqueles que são aderentes àquele plano de saúde. Ninguém quer fazer injustiça. Mas, por outro lado, às vezes, você, como parte autora, não tem prova, principalmente a prova documental, para mostrar para o juiz a presença desses requisitos da probabilidade do direito, do perigo de dano. Você não tem prova documental, tá? Na grande maioria dos casos você não tem, tá? Imagina, no acidente de trânsito que a gente falou, lembra do acidente de trânsito que matou o pai do seu autor? Nesse exemplo, imagina que na prova documental você só tem um boletim de ocorrência. Você não tem mais nada. Como que você vai provar para o juiz, com um simples boletim de ocorrência, a culpa do réu? É óbvio que o juiz vai decidir, ó, não tá evidenciada a probabilidade do direito. Você não tem condições de ir lá na inicial já mostrar para o juiz que tem grandes chances de você ganhar a ação. O juiz não acredita só naquilo que está escrito na inicial. O juiz não acredita só naquilo que está escrito na contestação. O juiz não acredita nos belos olhos azuis do advogado ou da advogada, não. O juiz acredita na prova que está anexada à petição inicial. Como às vezes você precisa da antecipação de tutela, mas você não tem a prova documental, é aí que nasce a alternativa. É aí que nasce a grande solução que nós vamos esmiuçar na aula de hoje. O artigo 300, anota aí, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ele apresenta como uma alternativa uma audiência de justificação. Essa audiência, ela é desconhecida de muitos, muita gente não sabe como usar nem quando usar, e muitos magistrados não gostam e não sabem usar. O artigo 300, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, onde está tratando lá da tutela de urgência, ele fala assim: a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, ou seja, sem o juiz tomar atitude nenhuma, ou após justificação prévia. Aqui nasceu, com o Código de Processo Civil de 2015, a possibilidade de, em qualquer tipo de ação, você pedir a audiência de justificação prévia quando você formula um pedido de tutela de urgência. Mas, professor, para que vai servir essa audiência? Lembra que você
não tem a prova documental para mostrar para o juiz a probabilidade do direito? Sim, não tem. Mas você pode ter a prova testemunhal. Você pode ter lá as testemunhas que presenciaram o acidente, que vão dizer para o juiz que o culpado foi o réu. Você tem lá as provas testemunhais que mostram para o juiz que o seu cliente dependia economicamente do falecido, do pai falecido, mas você não tem nenhum documento para mostrar isso. Então você usa a audiência de justificação para mostrar para o juiz, através da prova testemunhal, a probabilidade do direito, o perigo da demora. Simples assim. Historicamente, antes do novo CPC, essa audiência já existia para as ações possessórias. Quando você estava discutindo a posse de um imóvel, você podia usar a audiência de justificação. Com o novo CPC, essa audiência, só pelo que disse o parágrafo 2º do artigo 300, passou a ser possível de ser utilizada em todos os casos onde você pede uma tutela de urgência. Em todos os casos, em qualquer tipo de ação que você pede uma tutela de urgência. Tá? Vamos ver aqui um ponto importante. Tá? Mas não adianta você aprender comigo hoje aqui que existe audiência de justificação, não adianta você saber que você pode pedir, não adianta você saber quando pedir, se você efetivamente não souber todos os passos. E agora eu vou te mostrar o passo a passo dessa audiência de justificação. Nós vamos entrar nos detalhes dela, tá bom? Nunca se esqueça para que essa audiência serve, tá? Não se esquece. Essa audiência serve para que a parte autora possa mostrar para o juiz, através da prova oral, a presença dos requisitos necessários à antecipação de tutela. Ela serve para você levar testemunhas para o juízo que mostrem a probabilidade do direito ou o perigo da demora. Então, primeira advertência, você só pede a audiência de justificação se você efetivamente tiver prova oral. Não vai pedir a audiência de justificação para tentar ver se o réu confessa no depoimento pessoal. Não faz isso. Pede a audiência de justificação quando você tiver prova oral. Se você pede simplesmente para ouvir o depoimento da parte, você vai estar tomando uma atitude igual do pastorzinho, falando que tem um lobo quando não tem lobo nenhum. Você precisa entender que alguns magistrados não gostam de fazer a audiência de justificação, tá? Mas, na verdade, todos deveriam achar muito bom, porque a audiência dá para o juiz mais elementos, mais segurança para ele decidir. A gente precisa achar bom essa audiência. Ah, mas fazer a audiência dá trabalho. Meu amigo, se você não quer ter trabalho, pede exoneração e vai para a praia. A magistratura dá trabalho. E fazer trabalho significa julgar com mais segurança, com mais elementos. Imagina, se eu tenho que julgar se o marido é culpado ou não pela marca de batom, para mim é muito mais fácil julgar com base em provas. É muito mais fácil eu julgar esse pedido ouvindo o marido, ouvindo as testemunhas, conhecendo o contraditório. Então, juizada do Brasil afora, vamos gostar da audiência de justificação. E você, advogado, tem que pedir cada vez mais, porque se você não pede cada vez mais, os juízes não vão fazer, não vão se utilizar dessa bela ferramenta que é a audiência de justificação. Agora, só peça se você tiver prova. Tá bom? Outro ponto importante. Vamos lá. O ponto mais importante nós vamos entrar agora. Como produzir a prova em audiência e convencer o juiz. Tá? Então você já sabe que você pode pedir audiência de justificação, você já sabe para que ela serve, e agora você vai entender como produzir essa prova. Você vai levar para o juiz testemunhas que mostrem a probabilidade do direito para tirar a pulga que fica atrás da orelha do juiz. Exemplo, será que realmente a culpa pelo acidente foi do réu? Quando você pede uma antecipação de tutela, essa pulga está atrás da orelha do juiz. Será que eu antecipo esse pedido aqui de pensão? Mas e se a culpa pelo acidente não foi do réu, foi do autor? Você vai levar testemunhas, você vai levar pessoas que mostram, que viram o acidente e vão mostrar para o juiz que realmente o acidente aconteceu por culpa do réu. Mas, professor, essas testemunhas eu não ia ter que levar só lá na audiência de instrução, lá na frente? Sim, mas você não está pedindo para o juiz antecipar a sentença, então você tem que antecipar a oitiva das suas testemunhas. Mostra, leva para o juiz pessoas que afirmem efetivamente que o autor dependia economicamente do réu e que por isso ele precisa de uma pensão.
tira a pulga atrás da orelha do juiz. Sabe o que o juiz faz quando ele está com uma pulga atrás da orelha? Ele indefere o pedido. Por quê? Ele prefere esperar o contraditório, a instrução probatória, a manifestação das partes, para decidir lá na frente com mais segurança. Tá? O que você vai fazer? Leva testemunhas na audiência de justificação que mostram o perigo de dano. Deixa evidente para o juiz que não há como esperar sequer a resposta do réu. Porque se houver, o juiz não vai deferir. Bom, se o pedido que você está fazendo é urgente, mas não é tão urgente assim, o juiz vai preferir instalar o contraditório. Cite-se o réu, deixo para analisar o pedido de antecipação de tutela depois da resposta. Então, meu amigo, você tem que ter o trabalho de mostrar na petição inicial por que não dá para esperar. Juiz, não dá para esperar. Não dá para esperar a citação do réu. Se esperar, vai acontecer isso. E aí você vai mostrar para o juiz na audiência que não dá para esperar. Às vezes você tem prova documental, às vezes você não tem. Por exemplo, juiz, o muro que o meu vizinho fez vai cair em cima da minha casa. Não dá para esperar. Só que você não tem um laudo de um engenheiro que mostra isso para o juiz documentalmente. Então, vai para a audiência, leva testemunha que foi lá um construtor que examinou o muro e fala, ó, juiz, com a minha experiência, acho que esse muro cai essa semana. Pronto, você já evidenciou para o juiz a urgência. Você sabe efetivamente, o juiz sabe efetivamente que sequer dá para esperar. E olha, quando dá para esperar, seja sincero. Excelência, dá para esperar a resposta do réu, mas não dá para esperar toda a instrução, não dá para esperar a sentença, não dá para esperar o trânsito em julgado. Então, eu peço que Vossa Excelência conceda a antecipação de tutela depois de ouvir o requerido. Cara, você vai estar dando para o juiz a maior carta de confiança que você pode dar. Você não precisa pedir para o juiz antecipar liminarmente quando é possível esperar. Você mostra, inclusive, para o magistrado que você é uma pessoa de confiança. Caramba, ele podia pedir para que eu desse antecipação sem nem ouvir a outra parte. Mas ele está sugerindo que eu ouça e depois conceda a antecipação de tutela. Se você pede isso, o juiz vai pensar, poxa, esse cara deve ter mesmo o direito, deve ter a probabilidade disso que ele está pedindo. Deixa eu prestar mais atenção nas provas dele, deixa eu prestar mais atenção no que ele está falando. Então, faz isso, faz efetivamente isso, que você vai dar mais segurança para o magistrado, tá bom? Você já sabe efetivamente qual prova levar. Não é qualquer prova. Não adianta você levar uma prova duvidosa, não adianta você levar uma testemunha que não viu nada. Professor, mas quem que pode produzir a prova oral lá nessa audiência? Tanto o autor quanto o réu? Não, apenas o autor. Por que apenas o autor? Lembra do objetivo da audiência? O objetivo da audiência é que o autor possa provar a presença dos requisitos necessários para antecipação, para tutela de urgência. Se cabe ao autor provar, não tem nenhum sentido o réu produzir prova. Ah, professor, mas o réu ele pode produzir prova no sentido contrário, no sentido de que a culpa foi do autor e não do réu. Sim, mas o que você não pode esquecer é que ali não é uma chance para se antecipar a instrução, não é uma produção antecipada de todo o contraditório. Não, é a chance que o autor tem para provar a probabilidade do direito dele. Então, em regra, você não vai conseguir, se você estiver advogando para o requerido, você não vai conseguir. Como regra, tá? Pode ser que tenha exceção, você não vai conseguir o requerido produzir prova em audiência, tá bom? Agora, preciso arrolar previamente as testemunhas que eu vou ouvir? Essa pode ser uma dúvida sua. Já entendi para que serve, já tenho as testemunhas, preciso apresentar o rol de testemunha com a inicial ou preciso apresentar o rol se o juiz pedir? Bom, a regra é, você não precisa apresentar o rol antecipadamente, basta que você chegue para a audiência com as testemunhas. Mas, olha o mais, o importante sempre está depois da vírgula, né? Mas, vírgula, se o juiz despachar marcando a audiência de justificação e escrever lá, ó, conceda o prazo de 10 dias para que o autor arrole as suas testemunhas, você vai arrolar as testemunhas no prazo assinalado pelo juiz, tá? Esse é um ponto obscuro na lei. Você não vai encontrar na lei dizendo se há prazo ou se não há prazo para você apresentar o rol de testemunha. Sabe como que você faz para você não correr nenhum tipo de risco do juiz interpretar de forma diferente? O juiz marcou a audiência, dentro do prazo de 5 dias você apresenta o seu rol. Por que dentro do prazo de 5 dias? Você lembra lá a regra do artigo 218, se não me falha a memória? Quando o juiz designa um ato, mas não assinala prazo,
conta-se o prazo de 5 dias. Então, marcou a audiência de justificação, em 5 dias você junta o seu rol, que você não vai ter nenhum problema, tá? O réu pode pedir audiência de justificação para fazer prova contrária. Imagina a seguinte situação: o autor pediu lá a antecipação de tutela, não pediu a audiência. Você é procurado pelo réu, desesperado, ele descobriu a ação, e você fala assim: bom, eu, advogado do réu, vou pedir uma audiência de justificação para provar que o autor não tem o direito que ele está vindicando. Bom, infelizmente não, tá? Por quê? Por que você não pode? Porque o réu, ele não formula pedidos de direito material. Ele simplesmente se contrapõe ao pedido feito pelo autor. O juiz não julga procedente o pedido do réu, ele julga improcedente o pedido do autor, tá? Ele pode acolher a tese do réu e julgar improcedente o pedido do autor. Então, nas ações normais, onde não tem uma reconvenção, o réu não pode pedir audiência de justificação. Mas imagine um caso em que você apresenta a contestação e apresenta também a reconvenção. E na reconvenção você formula um pedido de tutela de urgência. Aí, nesse caso, você pode pedir a audiência de justificação, tá bom? É importante que você saiba disso. O réu pode juntar documentos nessa audiência. Você já viu que o réu não pode produzir prova oral, só o autor. Mas o réu pode juntar documentos? Olha, na teoria, o réu ele tem que apresentar os documentos dele com a contestação. Mas na prática, como eu disse, muitas vezes, na prática, a teoria é diferente, tá? Na prática, eu recomendo que se você está advogando para o réu, você tem provas documentais de que o pedido formulado pelo autor deve ser julgado improcedente, vai para a audiência de justificação e junta essas provas documentais. Lá, quando for concedida a palavra a você, justifica, fala: olha, eu me antecipei, nem apresentei a contestação, mas juntei documentos que mostram aqui, ó, que o direito do autor não é provável, que não há perigo de dano. Então, junta, tá? Junta. Imagina a situação. O autor, então, lá naquele nosso exemplo do acidente de trânsito, o autor fala que a culpa do acidente é do réu, pede audiência de justificação, só que você, como advogado do réu, tem lá um print, uma conversa que eles tramaram lá pelo WhatsApp, onde o autor assume que a culpa do acidente foi dele e não do réu. E aí, você vai esperar o juiz conceder uma antecipação de tutela para depois juntar essa prova documental? Não, junta antes. Não precisa nem esperar a audiência. Junta antes da audiência, tá bom? É importante que você faça isso. A grande pergunta: professor, essa audiência cabe no juizado? No juizado especial cabe a audiência de justificação? E aí eu sei que os juízes do juizado vão querer me matar, né, por essa interpretação, que o juiz do juizado não quer de jeito nenhum que mude, né, o rito, o passo a passo do juizado. Mas aí eu quero chamar os meus colegas do juizado a fazer uma reflexão. Para que serve o juizado? Não é para fazer justiça? Às vezes você só faz justiça se você antecipar uma tutela. E às vezes, para antecipar uma tutela, você precisa da audiência de justificação. Olha, não há na lei do juizado nada que proíba a audiência de justificação. Não há no Código de Processo Civil nenhum dispositivo dizendo essa audiência só cabe no procedimento comum da justiça comum. Então, como não há nada que proíba, tá? E como é entendimento pacífico que no juizado o juiz pode antecipar a tutela, por que não cabe a audiência de justificação? Ah, professor, porque vai mudar o rito do juizado. O rito do juizado é citação, audiência de conciliação, audiência de instrução. No juizado se procura a celeridade. Não, meu amigo. No juizado se procura a justiça. Celeridade vem em segundo passo, em segundo momento. Se você puder fazer justiça sendo rápido, melhor ainda. Mas se você precisar de uma audiência para fazer justiça e essa audiência for atrasar uma semana a mais do processo, é óbvio que o que se deve perseguir é a justiça. Então, vamos acabar com essa história de que o procedimento do juizado não pode ser alterado. Isso daí, para mim, é o maior mimimi da história, com todo respeito àqueles que pensam em contrário, tá? O juizado tem que servir como uma fonte de realização de justiça, não como uma fonte rápida de injustiça. O que adianta uma justiça rápida que não funciona, que não faz justiça? Não adianta nada. Então, vamos fazer assim? Vamos engrossar
engrossar esse coro? Vamos pedir audiência de justificação no juizado especial? Ah, professor, mas é muito fácil, eu peço, o juiz indefere e lá no juizado não tem recurso. Meu amigo, vamos engrossar esse coro para a gente convencer o magistrado pela argumentação, para a gente convencer a doutrina pela argumentação, para esse eco, ó, esse nosso pedido, chegar nos tribunais superiores, STJ, STF, chegar no legislador. O legislador pode colocar uma simples linha lá na Lei 9.099, dizendo que cabe no juizado a audiência de justificação. Pronto, está resolvido. Juiz nenhum mais pode negar. Agora, para isso, precisa do quê? De barulho. Precisa de gente falando. Precisa que você comece a marcar aí, ó, os parlamentares, os magistrados, os ministros, quando a gente fala sobre isso. Professor, qual que é o momento adequado para eu pedir a audiência de justificação? O momento adequado é na petição inicial. Então, se você já sabe, vou pedir a antecipação de tutela, a minha prova documental não está muito boa, mas eu tenho testemunha para mostrar para o juiz o perigo de dano e a probabilidade do direito do meu cliente, já na petição inicial, você já pede a audiência de justificação. Você pode pedir, juiz, antecipa essa tutela por isso, isso e aquilo, mas se Vossa Excelência entender que é necessário, peço que seja designada a audiência de justificação, onde a parte autora vai levar testemunhas que mostrem a probabilidade do direito, que mostrem o perigo de dano, que mostrem que não há problema de irreversibilidade da medida. Tá? Agora, e se eu não pedir na inicial? Se eu não pedir na inicial, eu posso pedir depois? O juiz ainda não analisou o meu pedido de antecipação de tutela. Eu estou assistindo essa live agora e eu resolvo que eu quero pedir. Pode, atravessa uma simples petição, pede audiência de justificação e justifica por que você não pediu antes. Tá? Justifica, diz lá, seja sincero. Ó, o autor olvidou-se, é uma forma mais bonita de você dizer que você esqueceu, né? O autor olvidou-se de pedir audiência de justificação, então, enquanto Vossa Excelência ainda não decidiu, está aqui o pedido. Professor, mas eu posso pedir depois que o juiz já indeferiu o pedido de antecipação de tutela? Bom, peça sempre assim, ó. Você sempre vai pedir assim, que o juiz defira o pedido de antecipação de tutela ou, se ele entender necessário, que ele designe a audiência de justificação. Aí o juiz já vai te dar uma pista, tá? Se o juiz já tiver convencido, ele já defere. Se o juiz não tiver convencido, ele marca a audiência de justificação. Mas, professor, eu não pedi, o juiz já indeferiu. Eu posso pedir? Ó, pedir, você sempre pode, tá? Pedir é liberado. Ninguém vai considerar você litigante de má-fé porque você está pedindo depois que o juiz já decidiu. Mas vai ficar uma coisa meio ilógica, né? Vai mostrar, no mínimo, que você não foi zeloso ao pedir antes. Ah, mas eu só sabia que o juiz queria mais prova depois que ele decidiu. Então peça e justifique. Ó, já que Vossa Excelência disse que falta demonstração da probabilidade do direito invocado pelo autor, eu tenho provas testemunhais que vão dar tranquilidade para Vossa Excelência. Então eu peço a designação de uma audiência de justificação. Mas para isso, você vai ter que convencer o juiz de que não dá para esperar até a instrução. Abre um parágrafo, ressalta, juiz, não dá para esperar a instrução. O caminho natural do processo agora é contestação do réu, impugnação, saneamento. A instrução vai acontecer, sabe-se lá Deus quando. Não dá para esperar. Se você for pedir a designação da audiência de justificação depois que o juiz já indeferiu o pedido de tutela, justifica por que não pode esperar. Se você não fizer isso, o juiz vai indeferir e vai falar, aguarde-se a instrução e ponto final, tá bom? Posso pedir, depois de apresentada a resposta do réu, imagina, o réu apresentou a resposta, você não tinha pedido audiência de justificação. Professor, em quais procedimentos não vale a pena eu pedir a audiência de justificação? Bom, naqueles procedimentos que tem rito, que tem um passo a passo, um procedimento especial, onde o primeiro ato já é uma audiência onde se realiza a instrução. Por exemplo, ação de alimentos. Como? Para que você vai pedir uma audiência de justificação na ação de alimentos, se o primeiro ato desse processo já é uma audiência de instrução, de colheita de prova? Não tem sentido. Mas em todo tipo de procedimento, onde o primeiro ato não for a colheita da prova oral,
vale a pena você pedir a audiência de justificação. Agora, meu amigo, lembrando sempre que só pede se você tem prova oral para levar. Se você não pede, se você não tem prova oral, você não vai pedir. É isso aí. Feliz demais de estar com vocês aqui. Até mais, galera.